Vamos começar agora a falar dos comandos e funções do MATLAB. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Aqui a gente está chamando de comando palavras-chave que vão executar alguma ação pré-determinada. Estamos chamando de função procedimentos que a gente passa alguns valores para a função e a gente está interessado, geralmente, em valores que ela vai retornar para a gente. Não precisamos aqui ficar preocupados em diferenciar comando de função, chamar um de outro, não. Em uma função, geralmente, a gente está interessado que ela mapeie uns valores que a gente passar para ela em outros. Por exemplo, a gente sabe que a função sqrt, de square root, retorna a raiz quadrada. Então, o que eu passar para ela como argumento, ou seja, o valor que eu fornecer para ela, por exemplo, 9, ela vai processar e vai me retornar um outro valor que eu estou interessado. É importante a gente entender o que são os argumentos das funções e o que são os valores retornados. Inclusive, se para a função sqrt eu passar um vetor, ela vai me mapear um outro vetor. Vamos ver alguns comandos interessantes que a gente tem. Para isso, eu fiz algumas variáveis de exemplo aqui. Um deles é o comando who. Com esse comando, ele me retorna quais variáveis a gente tem na workspace. Se a gente vier aqui conferir, é isso mesmo. Um outro comando que a gente usa toda hora é o clc, para limpar a command window. Se eu usar o comando whos, é parecido com o comando who, só que ele mostra um pouco mais de detalhes. Tem o comando clear, que é o comando para limpar as variáveis. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a variável curso, P, U, X e Y. Se eu quiser limpar a variável X, eu uso clear X. Se eu quiser limpar o Y também, clear X, espaço Y. A gente confere aqui, limpou. Ou a gente confere usando o comando whos, limpou. Mas se eu quiser limpar todas as variáveis, é só usar clear, desse jeito. Outro comando, quando a gente estiver plotando gráficos, a gente vai ver que vai abrir um tantão de janelinha para a gente. Se a gente quiser fechar todas as janelinhas de uma vez, a gente usa o comando close. Então, se a gente quiser dar uma limpa geral no MATLAB, a gente pode usar clear, clc, close. Aí a gente dá uma limpa geral. É importante a gente ver também como que a gente descobre quais procedimentos são úteis para a nossa aplicação. Suponhamos que eu esteja em busca de funções que façam transformadas. Só que eu não conheço nenhuma. Então, o que eu faço? Eu dou look for transform. Aí ele vai me listar um tanto de função que faz transformada. Se a gente apertar Ctrl C, a gente termina a execução. Ctrl C. Eu apertei aqui porque ele começou a dar uma lista enorme de funções que fazem transformada. Aí, por exemplo, tem uma função que me interessou aqui, FFT, transformada discreta de Fourier. O que eu posso fazer? Eu posso clicar em cima dela, podem ver aqui que fica clicável, ou eu uso o comando help e o nome da função. Aí aqui ele vai me explicar como que funciona a função FFT e ainda vai me dar sugestões de outras funções para pesquisar. Se eu não fiquei satisfeito com a explicação do help, eu posso usar ainda o comando docfft. Aí vai abrir a documentação dessa função. E aqui na documentação tem exemplos e tudo mais da função FFT. Nós já vimos algumas funções ao longo do curso, mas vamos listar aqui mais algumas funções elementares. Por exemplo, nós temos a função seno, nós temos a função cosseno, tem tangente. Se a gente pegar essas três funções trigonométricas e colocar um H no final, é porque é hiperbólico. Então, seno, cosseno e tangente hiperbólico. Se a gente colocar um A no começo, é porque é o arco. Então, é o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente. Se a gente colocar o A e o H, aqui, por exemplo, é o arco seno hiperbólico. A gente tem também o arco tangente de 4 quadrantes, ou a tan 2. Tem a raiz quadrada, que a gente conhece. Tem a exponencial. Tem a função log, e esse log é natural. Se a gente quiser o logaritmo na base 10, é o log 10. Temos as funções REN e MOD, que calculam o resto da divisão. Vamos ver aqui, por exemplo, 5 dividido por 2, o resto dessa divisão é 1. E dentre várias outras funções que a gente descobre e aprende sobre elas com aqueles três comandos, look for, help
e doc.